Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São reflexões diárias, 5 vezes por semana, sempre de segunda a sexta-feira. Disponibilizamos uma reflexão para você inédita às 5h05 da tarde. Então, para você gravar 5h05 da tarde, 5 minutos de reflexão, por isso é o nosso 5.5. E hoje nós vamos falar sobre quem é Jesus na ótica dele. Bom, é isso aí, nós estamos nessa reflexão e hoje eu estou muito alegre porque fala de algo experimental, vivenciar. Nas últimas semanas a gente tem apresentado aí uma reflexão sobre quem é Jesus na ótica, dos evangelistas, de todos os seus biógrafos ou aqueles que escreveram e relataram sobre ele nos evangelhos. Contamos um pouco da história. Mas tudo isso não pode ser apenas informação na nossa vida. Tem muita gente que sabe muito, sobre Jesus, mas tem nenhuma relação com ele. É mais ou menos assim, alguém que gosta de uma certa personalidade ou de uma pessoa famosa e se dispõe a ler, conhecer tudo sobre ele, mas sabe tudo, mas não conhece pessoalmente, não há intimidade, Ele sabe dos seus hábitos, do que ele ensinou, do que ele falou, mas não conhece. E é isso que Jesus vem falar conosco nessa semana. Se a gente não experimentar, eu quero ler, porque a gente está falando sobre Jesus na ótica dele essa semana, ou seja, quem ele fala de si mesmo. Então, a primeira coisa no dia de hoje é nós precisamos experimentar de Jesus. E ele fala assim em João no capítulo 6, verso 53. Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem come, da carne de Jesus experimenta da vida que ele tem. Então, tudo isso que a gente tem aprendido na nossa reflexão aqui nas últimas semanas não faz nenhum sentido se isso não se tornar uma vivência, uma experiência com Jesus. Por isso que ele nos chama a ter com ele uma intimidade tal. Ele diz, se você não se alimentar de mim, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você nunca terá parte comigo. Ou seja, todas as vezes que a gente tem informação de alguém, mas que a gente não torna conhecido desse alguém, não temos com ele uma prática de comunicação direta, de conhecer coração, de conhecer apenas informações que a gente pode pegar aí no Google, a gente pode pegar em qualquer pesquisa que a gente faça na internet. Então eu preciso de ter um encontro com Jesus. É como na minha vida, lá no final dos anos 1988, quando Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Ele mudou a minha história porque eu não apenas o conheci de ouvir falar. A primeira coisa, quando falavam de Jesus para mim, minha mãe, e ela foi a primeira a falar desse amor, e aí eu comecei a aprender das Escrituras Sagradas, o que a Bíblia diz, do que a Bíblia nos ensina, e eu me apaixonei por Jesus e comecei uma relação com ele. Eu ficava dizendo, Deus, eu vou ler sua palavra, eu vou te conhecer. Por isso que Jesus diz, venha e experimente de mim, venha e conheça de mim. Se alimente da palavra de Deus, porque a partir de Jesus, todas as demais relações da nossa vida serão determinadas. Ou seja, a minha relação com Jesus pautou e pauta até hoje a relação do meu namoro com a Fabiana, meu noivado e meu casamento, que já vão aí 30 anos, 32 de namoro. Ou seja, a minha relação com Jesus determinou a relação com a pessoa mais importante da minha vida, a minha esposa. Determinou a minha relação de criação, de cuidados, de zelo, de disciplina, de instrução com os meus filhos, Tiago, Gabriela e Elisa, e agora a nossa netinha que chegou. Ou seja, esta semana que passou, a gente teve uma experiência linda do nascimento da Alícia. A Alícia nasceu numa sexta-feira, no final da tarde, e nós estávamos ali esperando naquela recepção do hospital. E tudo que nós queríamos é subir para ter com a Alícia uma experiência que era pautada primeiro na nossa experiência com Jesus. Nós queríamos orar com a Alícia,
Ou seja, além de saber como ela tinha nascido, além de ver os seus olhinhos, né, fechadinha ainda, a gente queria colocar a mão nela e orar, porque Jesus é a coisa mais importante da nossa vida. E assim como nós ensinamos os nossos filhos isso, nós queremos ensinar os filhos dos nossos filhos. Ou seja, Jesus precisa ser experimentado. Ou seja, se você conhece muito, e tem muita gente que cita muitas coisas a respeito de Jesus. Tem gente que é capaz de decorar ou decorou, né, as escrituras sagradas e sabe citar os versículos de maneira prodigiosa, mas não conhece Jesus, não provou de Jesus. Porque quem prova de Jesus, por exemplo, não peca bem mais. Quem conhece Jesus agora é constrangido pelo pecado, não consegue viver uma vida longe da graça, da virtude, da bondade, da misericórdia que aquele que experimenta Jesus tem. Não há como experimentar de Jesus e dar uma volta, pensar outras coisas, desviar do caminho, porque quando a gente experimenta de fato quem Jesus é, todas as demais coisas só fazem sentido se tiverem sentido para o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Eu não sei como é que você anda, quais são as suas histórias. Eu sei, se você não experimentar de Jesus, tudo que a gente está aprendendo para declarar, né, quem Jesus é, se não for uma experiência sua. Por isso a nossa oração, a minha oração por você é que você seja iluminado pelo Espírito Santo, para que você seja capaz de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Que Deus te abençoe, que os olhos do seu entendimento sejam abertos hoje e que você entre para o seu quarto e diga: Deus, se revela a mim, porque eu quero andar nos caminhos que o Senhor tem para mim. Deus abençoe.